Ailson Lino convida. Novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino convida. Olá, galera! Já está no ar mais uma edição do nosso podcast Ailson Lino Convida. Vocês já sabem, em cada edição, uma coisa maravilhosa sempre nos acontece. Conhecer o futuro, a novidade. Hoje, nós estamos recebendo aqui ele, que é lá de São Roque do Paraguaçu, é um distrito de Maragogipe, Bahia. Bacharel interdisciplinar de Humanidades, jornalista pela UFBA, produtor de conteúdo digital. Ele perdeu a visão há 30 anos. Hoje, atua como ativista pelos direitos da pessoa com deficiência. Está conosco aqui, diretamente de Maragogipe, nosso amigo Ednilson Sacramento. Ednilson, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite de Ailson Lino Convida. E hoje vamos ter uma visão profunda, eu diria, e ampla, não da retina, mas da sensibilidade, da visão ampla que tem no nosso sistema nervoso central e tanta coisa que acontece depois que a gente perde a visão. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Ok, Ailson, um prazer imenso estar aqui, é uma alegria muito grande acompanhar o seu trabalho, bater um papo sobre a vida, né, sobre o dia a dia das pessoas, né, da minha pessoa. Muito bem. Para começar, Ednilson, você nasceu cego ou perdeu a visão já com o tempo aqui nessa vida? Não, eu nasci enxerguei por muito tempo ao longo da minha vida e, como você referiu, há cerca de 30 anos eu perdi a visão. Eu tive uma doença chamada retinose pigmentar, que é uma espécie de agressão do próprio organismo contra o organismo. É uma doença rara que atinge a retina e aos poucos eu fui perdendo a visão até chegar um momento em que a minha visão fechou totalmente. E quando isso aconteceu, como é que foi a sua reação? Como foi que ficou essa questão emocional, psicológica? Você aceitou como algo natural que estava ali já na sua vida ou teve uma certa dificuldade de aceitar esse momento, Ednilson? Olha, eu confesso que foi muito tranquilo para mim. Aliás, eu vou tirar o muito, né? Muito não. Foi tranquilo, não foi muito tranquilo, mas eu não tive aquele trauma de e agora o que é que eu faço? Não. Primeiro porque o médico, ele, ao me diagnosticar, ele me preparou, dizendo que, olha, aos poucos você pode perder a visão em 6 meses, em 10 meses, em 1 ano, em 10 anos. Nós não sabemos ao certo, porque é uma doença genética e que em algumas pessoas ela evolui rapidamente, em outras nem tanto, e de maneiras que eu não tive, assim, aquele choque, né? Uhum. Eu sabia e chegou um momento que eu disse, bom, eu tenho 2 caminhos aqui. Ou eu fico em casa trancado, reclamando da sorte, ou eu vou para a vida, né? Isso para mim foi interessante porque me impulsionou a dizer assim, bom, hoje eu vivo com a retinose pigmentar, mais vivo. Que eu acho que Ailson, essa é uma questão interessante, né? A deficiência não é o fim da linha, não é uma tragédia, que é algo que muita gente pensa, que às vezes deposita tanto. Digamos, você é um esportista, você é um piloto, você é um motorista, e aí você perde a visão e se sente tolhido de fazer aquela coisa. Se aquilo, na minha opinião, se aquilo é algo, se é tudo para você, aí de fato o baque é maior. Mas se você perde a visão, ou como pode perder qualquer um dos outros sentidos, e consegue, a partir dali, sobreviver, ou seja, criar uma nova vida, você vai avante. Maravilha, você produziu muita coisa, né? Antes e depois aí que você perdeu a visão. Vamos começar em 1980, que você produzia conteúdos, né, para rádios comunitárias e também você fez a velho fanzine, né, que era aquela questão da revista eletrônica, que naquela época era uma caixa postal que tinha, as pessoas chegavam no orelhão, mandavam as mensagens para você. Me conta esse momento. Olha, eu fazia antes fanzine. Fanzine era um jornalzinho que a gente fazia
datilografado, mimeografado, a partir de xerox, etc. Depois houve essa possibilidade de fazer, com o advento do telefone virtual, uma caixa de mensagens. Sim. Aí eu aluguei uma dessas caixas e coloquei o nome do telefanzine, que era um fanzine, só que feito Via telefone. eletronicamente, de maneira digital. É. Aí o interessante é que eu comecei a fazer alguns testes e tal. Aí liguei para alguns amigos e disse, ligue para esse número aí amanhã para você dar uma analisada, ver. Aí o pessoal começava a gostar, né? Então os amigos gostaram e aí foi crescendo. Então eu passei a partir daí, eu já frequentava os shows de rock, já frequentava um pouco da agenda cultural da cidade. Aí eu coletava aquilo que eu via e transmitia no telefanzine. Era como se fosse um pequeno programa de rádio que funcionava através de uma linha telefônica. Daí nasceu então a ideia do livro Rock Baiano? Não, foi paralelo. Na verdade, paralelo. assim, precisamos fazer um feedback aqui da seguinte forma. Um feedback não, um flashback. Por exemplo, eu comecei a perder a visão e aí, nesse período, que eu chamo que foi um período que eu fiquei com baixa visão, eu fui afastado do trabalho e eu, a partir desse momento, eu procurei utilizar aquele tempo com outras coisas. Uma delas foi exatamente coletar material para o livro. Então eram resenha de shows, eram releases que as pessoas me mandavam e aí eu coletei material para fazer um livro. E é um livro que eu achava que em 6 meses eu lançaria, mas desses 6 meses levamos quase 6 anos, né? Pelas razões que já se sabe, né? O que é editar um livro de forma independente e tal. E paralelo a isso, eu fiz o telefanzine. Então o telefanzine foi uma experiência muito interessante, não só para mim, mas como para as pessoas que escutavam o telefanzine, porque era uma época em que se tinha essa informação de maneira inédita. Você ainda não tinha bem o telefone celular, você não tinha popularizado a internet, então o telefanzine reinava. Que legal. E, em 2017 você então vem com o guia, né, Pauta Eficiente, né, que é para abordar as pessoas, né, com deficiência. Como é que foi que surgiu essa ideia e como você desenvolveu? Olha, o Pauta Eficiente foi o segundo livro que eu lancei no âmbito do curso de jornalismo. Então você estava cursando jornalismo, você já tinha já tinha perdido a visão. Sim. E lá eu fiz um TCC que, pela necessidade que eu via da imprensa ter dificuldade de abordar a questão da deficiência, de usar uma terminologia apropriada, aí eu fiz o TCC, como a gente chama, como um produto. Não foi uma monografia, foi um produto. Então, eu lancei, com a minha graduação em jornalismo, esse TCC, que foi um guia, chama-se Pauta Eficiente, como abordar a deficiência na imprensa. Que legal, que legal. Então, daí você não parou mais de escrever, de atuar na questão de desenvolver muito material bacana. E o seu mais novo livro é Casa de Ferreiro, Espeto de Pau? É engraçado que depois que a sua produção começou a levantar a minha biografia, aí eu vim descobrir que eu já fiz um monte de coisa. E aí não falo para me gabar, para dizer que eu sou o altamente produtivo, nada disso. Mas porque ao longo do tempo, e levando em conta as barreiras, né, que uma pessoa com deficiência encontra, eu posso dizer que tem uma produção razoável. Então, depois desse livro Pauta Eficiente, como abordar a deficiência na imprensa, eu lancei mais recentemente um livro chamado, como você falou, Casa de Ferreiro, Espeto de Pau. O que é esse livro? Esse livro é uma reunião de mais de 200 ditados populares e com uma característica interessante. Além do ditado que está no livro, eu fiz um levantamento de algumas músicas da MPB que traziam esses ditados. Então eu tenho um ditado que diz assim: camarão que dorme a onda leva. Aí depois você vai fazer uma pesquisa, o livro já traz a indicação, você vai no YouTube e acha Beth Carvalho cantando uma música que traz É verdade. camarão que dorme a onda onda leva. Então, aí vem o significado e, como se fosse um brinde, você tem uma música que algum compositor brasileiro se apropriou desses ditados para fazer. Então, eu considero um apanhado muito interessante, até mesmo
Ailson, porque a cultura popular precisa disso. É verdade. Essa é uma cultura que é passada de geração a geração. E se você não resgata isso, você vai perguntar uma pessoa hoje com 22, 27 anos, não sabe o que quer dizer antes tarde do que nunca. Do que nunca, é verdade. Antes tarde do que nunca é um ditado popular. E bem antigo. Pois é. E é tarde, ele vem lá. Pois é. Deve ter além desses ditos populares brasileiros, né? Com certeza você deu uma ênfase bastante no nosso Nordeste e na nossa Bahia, nesses ditados, não? Sim, é um celeiro fantástico. Você não faz ideia, assim, tipo... tem ditados que dizem coisas que são verdadeiras lições, assim. Pé que não anda, não dá topada. Pé que não anda, não dá topada quer dizer o seguinte: se mova, meu filho. Procure conhecer a vida, caminhe. Não fique calado, parado, sentado, esperando as coisas acontecerem. Então, você quer emoção? Ande. Pé que não anda, não dá topada. Legal. Sacramento, onde que encontra esse material seu, essas obras bacanas que você está citando, que eu já estou muito interessado em ler essas obras, esses livros seus. Como é que eu faço para encontrar? Esses livros estão hoje na plataforma Amazon, então você encontra o Pauta Eficiente, como abordar a eficiência na imprensa, encontra o Casa de Ferreiro, Espeto de Pau, Provérbios e seus possíveis significados, e também já esgotado o rock baiano, mas recentemente nós temos à disposição numa plataforma chamada Clube de Autores uma versão, né, sob encomenda. Então você vai lá em Clube de Autores e faz a busca pelo livro Rock Baiano, História de uma Cultura Subterrânea, e você encontra. Esse cara é de Nilson Sacramento, tá? Tem muita história bacana que vocês vão continuar ouvindo. Como é que dirige? Como é que uma pessoa cega dirige um filme, dirige uma peça? Aliás, você até dirigiu uma peça do nosso querido Adriano Big, né? Que é o nosso produtor, nosso mentor, nosso guru. Adriano Big é o cara, é uma das pessoas mais cultas que eu já conheci ultimamente, tá? E você me parece que dirigiu uma peça dele, ou foi um filme, alguma coisa? Com Big eu só faço aprender, velho, porque o talento... Não, Big é verdade, é verdade. Talento, é um cara que tem uma mente privilegiada. E nós já fizemos alguns trabalhos juntos, mas eu já dirigi alguns pequenos documentários, né? Então, por exemplo, hoje, até no âmbito mesmo, alguns no âmbito da faculdade, eu fiz um filme chamado Pelourinho, Pela Luz dos Olhos Teus, que é um documentário que fala sobre uma espécie de city tour pelo Pelourinho. Sim. Só que tem uma característica interessante. É um filme com acessibilidade, é um filme com audiodescrição. Então você vai caminhando pelo Pelourinho e a audiodescritora vai dizendo: aqui nós estamos diante da Catedral Basílica de Salvador, é uma construção tal, do século tal. E aí você traz essa emoção de estar caminhando, e aí é uma coisa que serve para pessoas que não enxergam, serve também para pessoas que enxergam. Depois eu fiz um documentário chamado Ir e Vir. É um documentário bem pequeno, de 6 minutos, que fala um pouco sobre a mobilidade urbana na cidade de Salvador para uma pessoa com deficiência, né? E mais recentemente eu rodei um documentário em São Luís, que eu espero lançá-lo brevemente, que é mais ou menos nessa linha. Eu filmei o Centro Histórico de São Luís e trazendo um pouco também daquelas características da cidade. É um centro histórico bem parecido com o Centro Histórico de Salvador, parecido com Olinda. E eu estou caminhando por isso aí, trazendo um pouco, né, do patrimônio cultural, do turismo. Sempre ainda, Ailson, de maneira independente ainda, né? Quer dizer, e isso é ruim, quer dizer, de um lado é bom porque você tem independência, tem liberdade para trabalhar, mas você fica com a dependência financeira, você não tem recursos para bancar. Então, chega um momento que o dinheiro acaba, né? E aí você fica dependendo de sorte, de ajuda de terceiros e tal, mas é um caminho, né? Vamos, enquanto houver interesse, enquanto houver a vontade de fazer, a gente vai fazendo. É como diz um dos seus provérbios no seu livro, né? Como é que é? Pé que não anda, não dá topada. Não dá topada, né? Então, exato. Você tem que continuar andando, né? Tudo a ver. Exato. Mas você falou acessibilidade, né? Tem tanta coisa para te perguntar que o tempo fica me cobrando já que pergunte rápido e acaba a gente se atropelando, né? Vamos lá. Acessibilidade, né? A gente está num país que a acessibilidade parece que está em 4º, 5º, 10º plano, sei lá, das autoridades aí
públicas, né, do executivo, do legislativo, principalmente para pessoas cegas, né? Não só pessoas cegas, mas pessoas também com deficiências motoras, né, paraplégicos, tetraplégicos, enfim, todo tipo de deficiência. Sim. A acessibilidade. Não só transitar na rua, nos bancos, nos lugares que tem que ir, mas como tudo, a própria faculdade, a própria escola. Me fala um pouco aí dessa acessibilidade, como é que você vê e o que fazer para que a gente possa falar com essas autoridades que dê uma atenção maior. A acessibilidade é como se fosse o direito de ir e vir. Né? Sim. E para as pessoas que convivem com algum tipo de deficiência, esse direito é negado quase que diariamente. Nós temos uma legislação favorável que determina todos os parâmetros de acessibilidade, mas se a gente não muda a mentalidade das pessoas, dos gestores, das gestoras, não basta ter a lei. É preciso mudar essa mentalidade. Então, em primeiro lugar, a gente precisa construir com acessibilidade. A gente ainda vê equipamentos, edificações que são construídos sem acessibilidade. E isso aí é uma violação de direitos de pelo menos 30, 40 anos. Isso aí está na legislação. E outra coisa que eu penso que é importante é a informação. É preciso compreender que uma pessoa em cadeira de rodas precisa de uma rota acessível, né? Uma escada apenas é uma barreira para quem se locomove em cadeira de rodas. É uma barreira para quem tem uma idade já mais avançada, né? Então, a acessibilidade é um conjunto de condições que permitem que eu, você e todo mundo possa usufruir da vida. Ir ao teatro, ir ao cinema, ir trabalhar, tomar um ônibus. Então eu penso que a gente precisa primeiro cumprir a lei, segundo, a gente precisa informar a sociedade da importância. Então você caminha por uma avenida como a Avenida 7 e lá você encontra várias barreiras. Às vezes é um carrinho de cachorro-quente, às vezes é um camelô, às vezes é a própria pessoa que para no meio da calçada. Então vamos lembrar que calçada é para se caminhar, banco de jardim é para bater papo. Concorda, Edson? Claro que sim, número, gênero e grau. Isso é tão profundo, meu caro Sacramento, que a gente vê, por exemplo, nos próprios estacionamentos, né, de shopping, de qualquer tipo de estacionamento, as vagas, né, que são destinadas para pessoas com deficiência, né? Sim. E tem lá muita gente estacionada que não respeita. Vaga do idoso, eu vejo muito estacionamento ser um cartãozinho que é de idoso. Vaga para pessoa com deficiência de locomoção. Vagas para gestante, até que não é uma deficiência, mas é uma situação. Né? Enfim, é um estado que necessita de cuidados. Então, Sim. É cultural. Eu estou falando sobretudo da Bahia, onde eu vivo, em Salvador. Eu vejo essas coisas. Eu acho que isso deveria ser E antes de mais nada... ensino, uma coisa que devia... conscientização das pessoas. Nosso podcast contribui muito com isso. Não é? A partir do momento que as pessoas estão nos acompanhando, a partir do momento em que essa voz ressoa lá fora, a pessoa toma um pouco mais de consciência. Essa é a nossa esperança. Mas esse, Edson, essa é uma tarefa de todos nós. Né? Você tem que ter a gestão pública executando e fiscalizando. Você tem que ter, como você trouxe mesmo, as pessoas ter essa consciência, né? No trânsito, no estacionamento, perceber que não é, por exemplo, uma pessoa em cadeira de rodas para sair de um bairro como Cajazeiras para ir para o Farol da Barra, não tem as mesmas condições de uma pessoa que não usa cadeira de rodas. Isso até simplório, mas é necessário. Então é preciso ter essa consciência, é preciso, quando nós utilizamos a prioridade, não é algo, não é benesse. A prioridade é uma garantia de direitos que você está como se fosse compensando, né, aquela barreira que a pessoa tem para se deslocar. Exatamente. Você foi muito feliz nessa colocação. É uma compensação, sim, para a gente superar, né, aquela barreira que o deficiente traz. Vamos fazer umas perguntas para você que eu tinha e tenho curiosidade, assim como a população toda, né, tem certas curiosidades, né? Uma pessoa cega, ela se locomove sozinha nas ruas
Eu queria que você contasse alguns fatos inusitados que houve com você. Por exemplo, você está sozinho em um restaurante, num bar, em qualquer local público e as pessoas acharem que você sei lá, não tem condição de estar ali, porque está ali, é incrível você estar ali sozinho. Conta alguma passagem dessa. Olha, você tocou num assunto interessante. Em termos de restaurante, eu já aprendi a tomar cuidado com as palavras que eu utilizo. Recentemente eu fui num restaurante, aí decidi um táxi, entrei, aí estava querendo uma mesa. Aí eu usei uma palavra, Ailson. Por favor, me ajude a... Quando eu disse me ajude a... Eu ia dizer a chegar numa mesa. Aí o rapaz disse, olha, nós não damos refeição aqui. O gerente não permite que a gente dê refeição. Que coisa, hein? Quer dizer, de antemão, aquele atendente, eu não sei se era um segurança ou se era já um garçom, ele... É o preconceito, né? É o capacitismo que a gente chama. Então, foi uma pessoa cega batendo ali naquela porta, não é um cliente. Está pedindo esmola. Está pedindo esmola. Essa é uma questão que a gente tem que combater a cada dia. Né? Existem pessoas com deficiência que não têm condições de entrar num restaurante, por exemplo, mas isso não quer dizer que todas as pessoas sejam assim. Não? Então, primeiro é mudar a mentalidade. Segundo, às vezes, você vê pela cidade um recurso de acessibilidade chamado piso tátil. O Sim. piso tátil é uma faixa que permite, que orienta uma pessoa cega a caminhar Sim. sem obstáculos. E muitas vezes os pisos táteis são instalados nas ruas sem qualquer critério. E às vezes você tem um piso tátil que vai dar num poste. Você tem um piso tátil que vai dar num muro. Sem nenhuma sinalização. O que quer dizer Incrível isso? isso aí. Que você tem a legislação, você tem o suporte técnico ali, que é o recurso de acessibilidade, mas alguém colocou errado. Gente do céu, como é que tem uma pista tátil, um piso tátil, justamente para facilitar e esbarra no poste, esbarra no muro? É a mentalidade, as pessoas Meu não Deus se dão do céu. conta daquilo. Né? Não se dão conta daquilo. Então, Coisa. é preciso mexer com isso, é preciso mexer com a cabeça das pessoas e aprender a respeitar, né? Porque a gente vem de um histórico, Ailson, que essas pessoas não andavam na rua. Ou se andavam para pedir esmolas, para ter aquele tratamento assistencialista. Nós estamos hoje na era da cidadania. É claro que tardia, né? Porque nós somos cidadãos desde que nascemos, mas as pessoas com deficiência quase sempre são tratadas assim, né? Com capacitismo, que é assim, puxa, por que é que você vai a um banco? O que é que você quer aqui no estádio de futebol? Quer dizer, ainda ouvimos isso. Não quer dizer que seja por parte da maioria das pessoas. As pessoas quase sempre nos tratam com respeito, com dignidade, nos ajudam, mas não é todo mundo. Ailson. Existe aí uma grande diferença, meu caro Sacramento, o seguinte, eu vejo em muitas oportunidades cegos nas ruas para atravessar, por exemplo, uma rua, né? Tem um semáforo e as pessoas têm... essas pessoas, algumas, ajudam esses cegos, não com a questão da cidadania, mas com dó, com piedade. Não deve... deve acontecer assim, ó, coitado, um ceguinho, como eles falam, né? Desculpa o termo, sim, né? Sim, mas Gente, o cego só tem deficiência visual. E vamos sair do restaurante para uma lanchonete. Eu tive numa lanchonete recentemente, em que quando eu cheguei no balcão, que abordei e dei boa tarde ao rapaz e disse o que eu queria, ele, eu admito que ele tenha regalado os olhos. Boa tarde, o senhor está aqui sozinho? Como deixar o senhor vir aqui sozinho? Você veja a mentalidade desse homem. Quer dizer, ele estava imbuído das melhores intenções, de me tratar bem e tal, mas aí ele usou do capacitismo. O que quer dizer isso? Não, uma pessoa cega não anda sozinha. Uma pessoa cega não tem condições de pedir um lanche numa lanchonete. Tinha que vir com alguém. E eu, particularmente, não precisaria de uma pessoa para me ajudar a pedir um lanche numa lanchonete. Claro que não. Então são essas questões que a gente precisa mudar a mentalidade. Né? Mas no dia a dia a maioria das pessoas ajuda normalmente. Claro que a gente não sabe exatamente se ao final da tarefa, se a pessoa diz assim, poxa, ajudei um colega ali a ir para o seu destino. Ou então se a pessoa pensou assim, meu Deus do céu, olha, livrei a pessoa cega de um perigo e tal. Mas aos poucos a gente vai acabar com isso, viu, Ailson? Tomara que acabe, né? Porque está demorando muito, né? Agora vamos voltar à direção de filme, de peça, enfim. Um cego, né, que vai dirigir, como você dirigiu vários documentários que você citou aqui e outras peças também, teatrais e filmes, etc e tal. E lá no momento você fala, peraí, essa coisa, eu não estou vendo tal cena,
me conta como é você dirigir alguma coisa e você falar, eu não estou vendo, ou seja, Sim. o autor, o diretor não teve talvez a sensibilidade, ou não se preocupou muito, ou por não viver a situação de um cego, não deu essa ponte para entender, para viver, para ver. Na verdade, a gente utiliza uma série de referências, não é? Então, por exemplo, é claro que se eu estou trabalhando com você e você não está suficientemente maquiado, eu não tenho, nesse primeiro momento, condições de averiguar, né? De dizer. Mas aí eu tenho um assistente. Porque aí as pessoas pensam, não, ele vai fazer tudo. Não. E aí nós usamos muitos referenciais. A luz, o vento, o som, entendeu? Os movimentos que as pessoas fazem. E pela própria... Como a gente estuda, então o que é que acontece? O cinema nos dá essa possibilidade, né, de conhecer através de uma lente fragmentos da vida, né? E são fragmentos que você pode estudar, não é? Então, por exemplo, às vezes eu estou fazendo um trabalho e é claro que existem, eu não posso me iludir e achar que numa cena de muito movimento eu vou determinar, não, foque naquilo outro. Mas eu posso tranquilamente dizer o que é que eu quero. Né? E é um pouco isso que, na verdade, os diretores dizem, não é? Sim. Olha, eu quero que a cena seja assim, assim, assada e tal. E com a equipe a gente consegue equalizar isso. É claro que eu jamais iria me arvorar, dizer, não, eu faço tudo, eu sou um diretor, isso aí, a fotografia é por minha conta e tal, não sei o quê. Mas eu utilizo dos elementos que estão ao redor, entende? Uhum. É som, é luz, é movimento, é a voz. Eu posso perceber se você está muito mais perto, se você está muito mais longe, se você precisa colocar mais voz ou menos voz, etc. E não é impossível, não são tarefas impossíveis, não. Nós temos hoje muitos fotógrafos. No Brasil temos mais de 10 fotógrafos cegos, fotógrafos que trabalham a imagem, né? E, claro, diretores de TV também e tal. Então, isso não chega a ser problema. O problema é preconceito, viu, Ailson? É verdade. Esse é o problema. Essas faculdades aí que estão cada vez mais aguçadas em você, em todas as pessoas que já nasceram sem a visão, outras que perderam ao longo da vida, como é o teu caso, né? Eu diria que essas funções, elas se aguçaram mais depois que você perdeu a visão totalmente? Ou são as mesmas que você tinha e não as usava? Me conta essa questão, essa transição, quando você enxergava pelas retinas, né? Sim. E hoje você enxerga por outros meios, né? Como foi essa coisa aí? Na verdade, eu defendo a tese de que elas não melhoraram. Essas faculdades, esses canais perceptivos, eles são mais utilizados, melhores utilizados. Ou seja, quando eu enxergo que estou no carnaval, eu vejo tudo, né? Eu vejo o figurino, eu vejo o som, etc. Mas quando eu não enxergo, eu consigo... Me chama mais a atenção o som. Então quer dizer o seguinte, naquele momento... estava em nível o sonoro, o visual, o tátil. Agora eu perco a visão, estou diante desse cenário, o tátil aparece mais, ou seja, a movimentação, né? O som. Então, por exemplo, muita gente às vezes vai analisar um trabalho musical e, por incrível que pareça, às vezes não percebe determinados detalhes, né? E aí eu já percebo, né? Eu tenho mais facilidades. Mas isso não quer dizer que eu seja o super-homem. Tipo, o cara não está vendo ali, mas viu que a bateria não está bem microfonada. Não é isso. São capacidades que você utiliza para interpretar aquilo que está ao seu redor. Então não é que ele passou a escutar mais do que antes. Não. Ele passou a usar a audição com mais afinco. Exato. Engraçado, Sacramento. Defendi uma teoria aqui no seu podcast. Que legal. Engraçado, Sacramento. Eu andava muito em Guanambi, lá tinha, não sei se ainda é vivo, porque já faz muito tempo, né? Ele já tinha uma certa idade. Me desculpe, esqueci o nome dele, era cego, ou ainda é, se estiver vivo. E as pessoas perguntavam a ele onde ficava tal rua. E eu já vi, ele falava, você vai dobrar a esquina tal, depois da esquina tal tem um prédio amarelo,
do amarelo você vai fazer tal coisa, tem uma pista que é assim, assim, assado. Depois de uma casa azul de frente a esse lugar. Eu ficava assim, mas como? Amarelo, azul, a pista é esburacada. Como é que isso acontecia? Mas é um esforço, Ailson, é um esforço. Por exemplo, se eu vou hoje a um determinado lugar, quem enxerga vai perceber logo e vai dizer assim, não, olha, é naquele prédio tal, assim, assim. Quem não enxerga é como se fosse um criador de banco de dados, como qualquer um mas nós somos obrigados, né? Ou seja, se eu estou andando pela rua e de um lado eu percebo que tem sombras permanentes, eu estou passando por um prédio. Se eu tenho sombras que são interrompidas, eu estou passando por casas. Então, tudo isso é referência. Olha que legal, né? Se eu passo numa esquina e apesar do barulho, mas eu percebo a posição do vento, eu sei, isso aqui mudou a posição do vento. Isso aqui é uma esquina. Né? Então, essas pessoas, é claro que cada pessoa tem uma habilidade, né? Mesmo sem enxergar. Então, tem pessoas que conseguem, vamos dizer assim, fazer esse mapa mental. Mas aí não é fácil, porque aí tem que ter concentração. Né? Por exemplo, tem pessoas que conseguem simplesmente chegar no lugar, mas não sabem o nome da rua. Não é? Enxergam, não tem. Mas para uma pessoa cega, ela tem a obrigação de saber o nome da rua, ela tem a obrigação de saber se tem 3 ou 4 quebra-molas, ela tem a obrigação de saber se tem uma farmácia ali como referencial, se tem uma padaria. Então, todos esses elementos são ferramentas para a gente montar um mapa mental. E não é fácil, não. A gente devia, inclusive, pagar menos imposto por isso. Por isso, ou nem pagar. Ou nem pagar. Falando nisso, a gente estava conversando ainda há pouco nos bastidores. Foi isso que te levou, inclusive, você ia fazer um trabalho lá na Cruz Caída, que fica em cima da Praça da Sé, e vocês estavam na Barroquinha, e uma das pessoas não sabia onde é que ficava a Cruz Caída, né? E você falou, se você me falasse, eu te falava onde era, a gente tá na Barroquinha. E teve uma época que eu estava com os colegas e tinha uma pessoa do estrangeiro, uma pessoa de outro país, e estava querendo se deslocar do centro para Patamares. E agora, me dá uma carona, e me deu uma carona. E aí o pessoal ficou se perguntando, e agora? Porque como é que vai ser isso? Será que ele sabe onde vai descer e tal? Qual foi o combinado? A pessoa me deu a carona e eu orientei a pessoa a chegar em Patamares. Como assim? Aí, baseado nesses referenciais. Como eu conheço razoavelmente a cidade, dizendo, olha, você já andou 100 metros aqui, olha, vai ter um viaduto ali. Você dobra à direita, entende? E aí a pessoa chegou ao destino. É claro que num bate-papo qualquer, você jamais imaginaria. Você ia dizer assim, pô, como é que um cego vai me orientar a chegar em Patamares? E aí eu estou falando isso sem o uso do GPS, né? Estou falando GPS. Nas condições analógicas, vamos dizer assim. Mas a gente se ajuda. Não quer dizer, mais uma vez, como eu disse, não quer dizer que a gente saiba tudo. Mas a gente pega essas referências. Então, tudo, o cheiro, né? Quer dizer, hoje você anda pelas ruas do comércio, você sabe que o comércio tem um cheiro do comércio. Você anda no 2 de julho, o 2 de julho tem esse carimbo. Você conhece o cheiro das ruas do 2 de julho. Que legal. Como se você está andando em Ondina, você conhece também. Então, são referenciais. Quem enxerga não vai prestar atenção nisso. Porque a visão, ela é prioritária, né? Lógico. A visão assume tudo, né? Sim. Às vezes você nem se liga no nome da pessoa, mas você sabe que foi Joana, entendeu? É verdade. Foi Maria, foi aquela que tem um cabelo loiro e tal, etc. Então, nós pegamos outras referências para a gente fixar naquela cena. Agora, meu caro Sacramento, eu fico a imaginar uma pessoa que nasceu cega, né? Como é que ela tem as referências, por exemplo, de cores que ela nunca enxergou, pela visão, pelas retinas, etc. Tal. No seu caso, não. Você nasceu enxergando tudo. Sim. Quanto tempo você ficou enxergando? Até que idade? Quantos anos? Só para a gente fazer aqui. Olha, eu devo ter enxergado até aproximadamente 35 anos de idade. 35. Você tem hoje aproximadamente 30 anos que não enxerga. Isso. Quase 30. Quase disse 30. A sua idade sem querer. Isso. Sacanagem. Aí é só um cálculo bem... Com um cálculo bem rápido, você chega a 63 anos. Teoricamente, na sua vida tem um divisor de águas. Sim, sem dúvida. A metade você enxergou, a outra metade, exatamente, né? Você não enxerga. Sim. Você ainda utiliza
dessas referências com muita frequência dessa primeira metade que você enxergava, ou você desenvolveu uma outra técnica e que nem você recorre à metade que você enxergava, você utiliza basicamente esse momento que você não enxerga? Não, Me eu conta essa recorro, história. sim. Recorro porque são referências que a gente grava. Agora, se você me falar sobre cores de automóveis, aí já foi. Porque antigamente você conhecia 10, 12 cores de automóveis. Hoje você tem 200, né? Então, o automóvel antigamente era preto, vermelho, amarelo, cinza. Hoje você sabe muito bem que, não sei, num catálogo, é até algo para a gente pesquisar, né? Quais são as cores dos veículos que uma concessionária fez. Muito são bem. poucas. Então aí eu já não tenho. Né? Muito Quando bem. você traz uma cor de, sei lá, foi desenvolvida, né, de 20 anos para cá, eu já não tenho. Mas as referências principais eu tenho. E isso me ajuda a compor essa imagem mental. Aí você pergunta assim, aí quem nunca enxergou? Quem nunca enxergou vai fazer associações. Ele não vai ver, ele não vai saber o que é o amarelo. Mas aí ele vai buscar as associações, como se tem hoje, né? Amarelo tem uma relação com ouro, o vermelho tem relação com paixão, com sangue e tal. Então, não vai ser dado àquela pessoa conhecer o que é o amarelo. Mas ela vai fazer uma associação que permita que ela saiba o que é o vermelho, o que é o amarelo, o que é o verde. Eu quero voltar a falar dessas cores na, entre aspas, visão dos cegos, tá certo? Sem problema. Porque você me fez uma pergunta e você falou que não sabia exatamente quantas cores tem hoje nos carros. Eu vou dizer para você o seguinte, a Chevrolet foi a primeira fábrica no Brasil a trazer um carro com 10 cores diferentes. Isso aconteceu no lançamento do Corsa. Ele já foi descontinuado, mas só para falar de cores na visão, entre aspas, de um cego, que foi a Chevrolet quem trouxe pela primeira vez para o Brasil um carro que tinha 10 cores. E foi um sucesso total. E a Chevrolet está fazendo agora 100 anos no Brasil e o consórcio Chevrolet é quem está fazendo a festa. E quem ganhou o presente é você. Hoje você tem uma infinidade de cores de automóveis e tem uma tecnologia de ponta embarcada em todo o carro, todo o mix da Chevrolet. E o melhor, para adquirir esses carros da Chevrolet, existe um sistema revolucionário chamado consórcio, tipicamente brasileiro, pois foi um iluminado brasileiro quem inventou o sistema consórcio e hoje ele é o responsável por 35% da demanda do mercado automobilístico, ou seja, a cada 100 carros, 35 estão sendo comprados através do consórcio. E por ser assim, a Chevrolet vem inovando a cada dia. Hoje você pode comprar um carro na Chevrolet através do consórcio da fábrica sem juros, com parcelas que cabem no seu orçamento. Você tem até 100 meses para pagar, comemorando os 100 anos da Chevrolet no Brasil. E como se tudo isso não bastasse, se você comprar um carro de 100 mil, por exemplo, um Onix, você pode levar 2 carros para casa. Um você pagou pelo consórcio, o outro você pode ser sorteado. A Chevrolet está sorteando mensalmente 100 mil reais que fizeram um consórcio, você vai concorrer a esse prêmio. Portanto, você pode comprar um carro e levar 2 carros para casa. E não para por aí. Como receber esse carro através do consórcio? Nos sorteios mensais, naturalmente nas assembleias ordinárias e também através do lance. E o lance hoje está diversificado. Ele tem vários formatos. Primeiro é o lance livre, você oferta o valor que você tem, o valor que você deseja. Segundo, o lance fixo, onde todos serão contemplados com apenas 30%. Não é 29% e nem 31%. 30%, todos com a mesma igualdade de condição. Depois tem o lance com o seu próprio carro, de qualquer marca, de qualquer modelo. A gente aceita o seu carro, te dá um troco. Aí você ainda reduz parcelas. No todo ou em parte, você pode levar o seu carro através do lance com o seu próprio carro. Mas se você não tem dinheiro para dar lance, não tem carro para dar lance, não tem problema. Existe o lance embutido, onde a gente vai conceder a você até 15% da sua própria carta de crédito para você ofertar o lance. Ou seja, como a vovó dizia, fritar o porco
na mesma banha. Ou seja, você faz um consórcio da própria carta de crédito, você utiliza um percentual para dar de lance, para ter acesso, já que estamos aqui falando de acessibilidade, você vai ter acesso ao seu carro com mais facilidade e rapidez através do lance embutido. Tudo isso só é possível se você der o primeiro passo. Tudo isso só é possível se você colocar em prática aquele seu pensamento de adquirir o seu carro 0 km ou seminovo através do consórcio Chevrolet. E se quiser nos dar preferência através do grupo New Chase, estamos aqui de porta de braços e coração abertos para que você seja agraciado por um Chevrolet direto da fábrica para você. Consórcio Chevrolet, 100 anos na Bahia, ou melhor, no Brasil, e você é quem ganha o presente. Tá vendo aí, meu caro? Maravilha, Como a Chevrolet está fazendo sucesso aqui no Brasil, proporcionando a todo brasileiro um carro sem juros. Já Isso é vou maravilhoso, começar né? a fazer as minhas economias. Por favor, né? Eu quero voltar a falar de cores para as pessoas que não enxergam, né? Você estava falando há pouco, elas faziam aí uma relação de cores, tal. Para você isso é diferente, porque você de fato conhece e lembra das cores, Sim, né? sim. Você enxergou 30 anos, Sim, né? sim. Mas para aquelas pessoas que nunca viu uma cor, né? Exatamente, como é que ela associa o branco, o sangue com o vermelho, o azul com o céu? Mas se ela nunca viu o céu, eu fico a pensar como é que faz essa associação. Acho que você pode falar mesmo tendo enxergado no dia. Na verdade, a gente que vive é que tem a legitimidade para falar. Por exemplo, só quem realmente nunca enxergou ou quem tem uma deficiência visual congênita, né, que já nasceu com a deficiência, poderia dar um testemunho mais completo. Mas o que nós trabalhamos no dia a dia é isso, é uma associação. Porque há um limite. Há um limite. Digamos, eu não posso dirigir um carro. Tá? Então, para mim é um limite. É um impedimento. Sim. Se eu não enxergasse desde no meu nascimento, eu não saberia, né? Por mais que você me dissesse, como era a rainha da Inglaterra, você vai me contar, vai me descrever, mas eu não tive essa oportunidade. Porém, essa associação é como se fosse um esforço para que você compreenda o papel das cores, né? Mas necessariamente você não vai ficar... eu tô querendo dizer que é uma coisa que não é da cegueira conhecer as cores. Primariamente. Sim. Mas é papel nosso da sociedade fazer essa associação. Porque aí você consegue trazer um pouco daquilo que é visual para a pessoa que não enxerga. Ou seja, é associação, não tem muito para onde correr. E as pessoas convivem isso sem problemas. Por exemplo, tem moças que se vestem literalmente combinando, porque elas buscam isso. Então ela procura assim, poxa, o que é rosa? Não, eu gosto de rosa, eu já soube que fulano de tal usa rosa e caiu bem. Então ela vai se vestir baseado na cor de rosa. Então não tem essa coisa não tem essa barreira, entende? De achar assim, poxa, e agora o que é que eu vou fazer? Qualquer roupa é roupa? Não, você pode encontrar uma pessoa cega na rua e pode perguntar, que a maioria vai lhe dizer, não, eu gosto do verde, eu escolhi o verde porque combina com isso, com aquilo outro. Você tem uma preferência de cor de roupa, por exemplo, hoje? Azul. Eu gosto muito do azul e, em alguns casos, também o verde. E por que você está de preto hoje? Essa é uma boa pergunta. Porque eu passei a utilizar muito preto. Né? Por quê? Em função de... As bandas de rock sempre lançaram camisas pretas, os roqueiros sempre usaram preto. Então, eu acho que o preto é resistência, entende? Então, ele é um pouco resistência. Olha a associação, e é um pouco que legal. neutralidade também. Né? Então, eu ainda, como sou... das antigas, né? Não que isso seja um uniforme, nada disso, mas podendo optar, eu opto pelo preto. Mas no geral eu uso muito bem também o azul, uso o verde sem problemas. Ô Ednilson, falar em rock, né? Você que é um especialista, tanto é que você escreveu sobre o rock. O rock brasileiro está morrendo? Não. A gente sempre tem essa dúvida com relação... O que acontece? O rock, ele permanece. As pessoas estão ensaiando bandas, estão fazendo bandas, estão tocando. Só que tem duas questões aí. A primeira é que o rock nunca foi, salvo nos anos 80, objeto de pauta na mídia. Não foi. Nos anos 80 sim, mas depois não foi. Então, a gente precisa entender que por não aparecer na mídia, não existe. Tem muito isso, né? Tem gente que diz, olha, eu não vi dar no Jornal da Noite, então eu não sei... Não existe para mim. Nós temos muito boas bandas, nós temos muita gente ensaiando em todas as partes do Brasil, mas sem
os caminhos que antigamente se buscava, né? Eu tenho que tocar no Faustão. Antigamente existia um programa chamado Domingão do Faustão. E por aí vai. Então, hoje você tem, as bandas têm seu público, as bandas têm seus canais, né? Tem as plataformas de distribuição de áudio e tal. Então, eu não consigo compreender essa questão né? O rock morreu, não existe mais. É claro que ele não tem o mesmo holofote que os outros gêneros musicais têm. Mas isso não dá conta de dizer que ele não existe mais. Na verdade, falando de Bahia, quando surgiu aí o axé, né? Na Bahia, ele foi assim, vamos dizer, que meio que tomou o espaço do rock. E depois expandiu para o Brasil e para o mundo o axé. Nesse momento que o axé estava em alta, a gente percebia que o rock havia dado uma recuada. Ou o axé, sei lá, acabou cobrindo o rock. Agora, o axé deu uma certa recuada, vieram os sertanejos, né? Depois o sertanejo deu uma certa recuada também, agora veio a sofrência, que está aí também. E o rock não volta como o sertanejo está voltando. Por que essas bandas estão muito inibidas? As pessoas não querem mais tocar o rock? O que é? Não existe isso. Eu penso o seguinte, quando a gente fala do axé, o axé é como se fosse a plantação predatória, entendeu? Você tem aquela colheita que você vende carretas e mais carretas, e você sempre tem, vamos comparar aí com a soja da música, e ela, não só ela sufocou gêneros como o rock, mas todas as demais. Né? Você lembra que praticamente, talvez uns 30 anos, só se falava esse gênero, se ganhou muito dinheiro com isso, se vendia muito disco com isso. Mas eu acho que não há a pretensão do rock and roll emergir, sabe? Porque eu acho que também hoje, nesse século XXI, nós não temos mais. Nós temos sim, como você falou aí, em sertanejo e outros que assumem, né, um papel de massa mesmo. Mas não sei, eu acho que não há essa intenção. As pessoas estão fazendo, quase todo fim de semana você tem, por exemplo, em Salvador, shows de rock. Agora, só não são shows para 15, 20, 30 mil pessoas. Mas tem, né? Você vê hoje, por exemplo, no Brasil, se for olhar para São Paulo, você tem aí quase que a cada 2 meses shows, né? Shows internacionais, shows de grandes bandas. Mas eu acho que não há mais essa intenção. Os caminhos são outros, entende, Ailson? E será que a gente quer mesmo isso? Não sei. O Raul foi o pai do rock brasileiro mesmo? Foi. O Raul, ele não só pai do rock no sentido de ser um grande representante, mas foi uma cabeça fantástica, né? Ele tinha uma música, ele conseguia falar através de sua música a linguagem do povo, que aí já é fantástico, né? Quando você consegue ir do baião ao samba sem nenhum problema. E com as letras, né? O Raul Seixas foi, sem sombra de dúvida, um grande filósofo e um formador de opiniões, né? Hoje nós temos gerações baseadas no Toca Raul! Toca Raul! Então a Rita ali foi a mãe, agora a Pitty tomou o lugar da Rita no rock brasileiro? Ou ela está dando sequência? Acho que não tem essa escala, não, mas tem cada uma a seu modo, traça o seu caminho, né, de se expressar, né? É claro que a obra de Rita Lee é fantástica. Se você olha agora, 40 anos depois, você percebe assim, puxa, olha quanta coisa essa mulher já dizia nos final dos anos 70, 80. Então, eu não diria, sabe, Ailson, que a gente tem essas gavetas assim, tipo, olha, agora já entrou, tal. Hoje não, você ouve de tudo. É claro que as oportunidades não são as mesmas. Claro. Né? Claro. Inclusive, um dia desse eu soube de grupos, sobretudo de música sertaneja, que tem, sei lá, 11, 12, 13, 90 milhões de downloads, mas que o seu vizinho não conhece. É verdade. Sabe? Então aí você fica assim, poxa, o que é que acontece, né? Quer dizer, numericamente está lá, mas nem sempre. E também são efêmeros, né? É um pouco isso, Sim. Né? Tipo, você ouve há 2 verões... Dizem que é descartáveis, né? E por aí vai. É feito para durar pouco, né? É como muitas coisas que a gente encontra aí nas prateleiras dos supermercados. Nasce para durar pouco. Né? Olha, eu estou conversando com ele, esse cara fantástico, né? Ednilson Sacramento. A gente... Bora voltar um pouco aqui àquela nossa temática do não enxergar, né? Aquele nosso tema que a gente trouxe aqui. Ô, Ednilson, ainda é preconceito? Ainda há preconceito
ou nunca houve, ou continua havendo, em uma pessoa que enxerga se casar com uma pessoa que não enxerga. Sim. Aliás, o preconceito, ele é histórico, né? No caso de uma pessoa cega, uma queixa das moças que um homem cego, ele tem muito mais facilidade de casar-se com uma mulher que enxerga. Mas o contrário não. Por quê? Ou seja, essa mulher cega, ela vamos dizer assim, ela é mais relegada, ela é mais isolada. Eu penso que... Aí já vem a mulher de novo sofrendo, como ela sempre sofreu, tantos preconceitos. Mais uma camada de preconceito. Mais uma camada, né? Meu Deus do céu. E o preconceito é aquilo com que nós convivemos o tempo todo. Primeiro, as pessoas estão acostumadas a um padrão. Então já tem isso, né? Tipo, poxa, eu vou apresentar a minha namorada cega. Cega? Vou levar para festa, sabe? Ainda tem isso. Ainda tem isso. Além daqueles sistemas que a gente precisa ter, né? De respeitar as pessoas por como elas são, mas a marca da cegueira, a marca da deficiência ainda é muito forte. A gente ainda não vê a outra pessoa como um profissional, como uma profissional. Quase sempre a gente olha com aquele olhar de piedade mesmo. Infelizmente. E às vezes se esquece que nós temos profissionais aí que convivem com a cegueira e convivem muito bem, como muita gente. Mas enquanto a gente não combater esse preconceito, enquanto a gente não compreender que nós somos pessoas como outras quaisquer, né? Como tem gente que tem dificuldade, tem gente que não tem nenhuma deficiência, mas não sabe nadar. Tem gente que não tem deficiência, não consegue pegar um avião. Pois é. Mas a gente não consegue colocar nesse plano, né? A gente consegue falar o seguinte, tem deficiência, deixa lá no cantinho, deixa lá no cercadinho. Pois é, então as pessoas que têm esse preconceito ainda, essa visão, é porque não dão a oportunidade de conversar com o Ednilson Sacramento 10 minutinhos, né? Pra ele mudar logo de opinião, né? Pessoas, aí só quando pensa em cego, que Ray Charles é cego, esse é diferente. Não é, pô, é porque tem tantos Ray Charles aí que não são visíveis aos olhos dos que enxergam, né? E que precisam enxergar. Você teve esse problema? Como foi essa relação? Vou fazer uma pergunta mais pessoal, se você não se importa, tá? A sua esposa, por exemplo, você já era casado. Sim. Você, quando casou, você enxergava? Sim. Essa transição foi pós-casamento. Sim. Como foi o comportamento da sua mulher, da família da sua mulher, da tua própria família e depois dos seus filhos? Me conta. Natural. Primeiro que a gente sempre conversou em casa, né? Isso é importante, a gente conversar. E pela própria caminhada que eu sempre empreendi, isso ficava como algo menor. Não tinha aquela coisa de ter vergonha, ou de agora o que é que eu faço e tal. Não, sempre tive apoio da minha família, da minha companheira, dos meus filhos. Então, não houve nenhum percalço nesse sentido. Agora, é claro que tem vários casos. Né? Eu tenho um caso de um rapaz que ele foi vítima de arma de fogo e ele, casado, perdeu a visão, foi para o atendimento médico. Quando o hospital deu alta, a mulher dele levou ele para casa e disse tchau, eu não quero mais conviver com você. E tem vários casos assim. Ou seja, não é algo que a gente possa dizer assim, não, é uma maravilha, todo mundo gosta, todo mundo compreende, todo mundo convive, né? Mas nem por isso a pessoa deixa de ter a dignidade, né? Claro. Para ver que ela não era para ela continuar convivendo com aquele sujeito e tal. Mas tem muito isso, né? Tem muito de preconceito ainda. Olha, e no seu caso, particularmente, como você falou ainda há pouco, você se casou, você enxergava, mas os seus filhos vieram depois que você perdeu a visão, não é isso? Sim, então, sim. Eles já nasceram e já te conheceram nesse universo. Nesse universo. Ambiente. Então, olha a grandeza da sua mulher. Sim. Né? Na hora que você perde a visão, ela não se importa. Ela vai, ela prossegue. Ela tem 2 filhas com você. Olha, ela é grande, né? Assim, como as pessoas têm que ser, né? Sem dúvida. Ela não fez nenhum favor a você. Isso. Ela, muito pelo Jamais. contrário, jamais. Não é a questão de ter pena, de ir agora, o que é que eu faço, não. Ela provou que não, né? Exato, claro. Agora, Ednilson, uma curiosidade. Você senta no sofá junto com suas filhas e sua mulher para assistir televisão, como é isso? Bom, nós temos um problema aí, porque, no geral, diante da televisão, na maioria dos casos,
Eu apenas escuto. Sim, claro, claro. Mas hoje nós já temos tecnologia para isso. Então, alguns canais de televisão, aliás, as principais redes de televisão, elas, por determinação legal, elas precisam exibir uma quantidade de horas com audiodescrição, né? Aí sim, é claro que não é toda a programação. Mas, por exemplo, parte dessa programação tem audiodescrição. Então a gente ainda tem essa restrição, mas a gente ainda escuta. Aí sim você vai escutar, como hoje o Netflix já oferece, várias plataformas já oferecem. Agora, é claro, de 100 filmes ali no catálogo, você tem 20, você tem 18. Quer dizer, não é uma coisa planificada, Sim. entendeu? É uma limitação. Mas existe legislação para isso e boa parte da programação da TV já traz. Claro, você vai acessar um canal interno da sua TV e onde tem idiomas, você tem lá audiodescrição. Sim. Agora, me fala aqui, Sacramento, você sai na rua sozinho, você se locomove sozinho, você vai para restaurante sozinho, você faz tudo que uma pessoa que enxerga faz, Sim, né? sim. Como é na hora de pagar a conta? Conta aí, o seu celular, como é que você transita nesse universo aí dos que enxergam e você tem que... Hoje em dia você paga de algumas formas, né? Você pode usar o seu cartão de crédito, pode usar o cartão de débito, pode usar o Pix, que é uma forma muito comum de pagamento. E nós hoje enfrentamos um problema que é o seguinte, digamos, eu vou a uma determinada casa e compro e vou pagar. Nós temos hoje um sistema de cobrança através das maquininhas de cartão. E o que nós enfrentamos muito como barreira são as máquinas que são toque na tela. Ou seja, é uma tela lisa, você não tem relevo nenhum, e aí eu fico exposto. Porque ou eu tenho que informar a minha senha para o caixa, ou eu tenho que ir com alguém que conheça a minha senha. Então você imagina que prejuízo aí na privacidade. Sim. Então nós temos uma campanha aí para que os estabelecimentos comerciais utilizem, ofereçam aquela maquininha de cartão que permita o uso do teclado físico, né? Já tivemos, inclusive, colegas que deixaram de pagar. Eu não vou poder pagar minha conta porque você não me deu condições para que eu pague essa conta. Eu tenho o dinheiro, eu tenho dinheiro na conta. E aí, o cara providenciar aquela maquininha e depois a pessoa cega vai lá e paga. Você usa cédulas, o dinheiro vivo mesmo, em espécie? Sempre que cai alguma na minha mão, eu uso, viu? Você conhece... Mas é coisa... O Big tá aqui do lado, não aguentou a risada do Big aqui. Mas é Tem coisa... como mostrar a câmera do Big aqui? Mostra a câmera, manda o Big rindo ali. Mas é coisa... O Big, sempre que ele pega, É tudo... tinha Mas que ser. Mas é coisa muito rápida, né? Porque o dinheiro não dura. Big tá morrendo de rir ali com você. Mas assim, como hoje o dinheiro de papel está sendo muito pouco utilizado, né? As próprias instituições estão recomendando a não utilização do uso, né? A não utilização da cédula, e isso tem sido descontinuado. Mas eu, por exemplo, não conheço, né? Eu tenho uma noção do que seja uma cédula de 20, de 50 ou de 100 reais, mas não tenho aquela habilidade para reconhecê-las. Embora muitos colegas que são cegos conseguem, como é que se diz, identificá-las. Mas é também uma barreira. Muitas vezes eu dependo, se eu for pagar em dinheiro, da consciência de quem está me cobrando, né? Eu vou dar um valor X, ele vai me dar um troco de X e eu vou na confiança. Isso aí a gente, infelizmente, fica vulnerável. Muito bem. A gente está falando aqui também de acessibilidade, né? E a população em si, né? A população, no geral, eu diria, como a gente tem muito poucas pessoas cegas transitando entre as pessoas que enxergam, né? E às vezes a gente depara com uma pessoa cega na rua, etc e tal. Que conselho você daria para a população no geral? Como lidar com uma pessoa cega na rua, já que a acessibilidade, ninguém está ligando para isso, o governo não está ligando, se tanto que tem uma pista tátil que dá de cara com um poste, né? Entendeu? Então, como que a população deve se comportar junto com o cego? Até para outras pessoas eu diria que a primeira questão é você considerar a pessoa como
um cidadão, uma cidadã como outra qualquer, e que tem um impedimento visual. Essa é a primeira coisa. Segundo, afastar qualquer possibilidade de capacitismo, né? De se assustar com uma pessoa cega. Vê uma pessoa utilizando o telefone e diz, meu Deus do céu, olha. Então, é preciso entender, olha que bom que nós temos tecnologia e uma pessoa cega está usando o aparelho celular, né? E sempre perguntar à pessoa, caso esteja, por exemplo, na rua, cumprimentá-la, dizer, olha, meu nome é Ailson, tal, assim, meu nome é João, etc. O senhor precisa de alguma ajuda? Você precisa de alguma ajuda? Porque nem sempre a pessoa está precisando de ajuda. Sim. Às vezes a pessoa está ali esperando um amigo ali, tranquilo, sem problema algum. Por que é que eu digo isso? Para a pessoa não pensar que sempre que você encontrar uma pessoa com deficiência na rua, ela estará precisando de ajuda. E se ela disser que está precisando de ajuda, aí você vai dizer, como é que eu posso ajudá-lo? Como é que eu posso ajudá-la? Importante, né? Isso é importante. Para não pegar o cego pela mão para atravessar Exato, a rua e puxar, né? Perguntar Esse como é que tem que ajudar. Isso é importante, né? E sempre apostar na pessoa com deficiência. Porque às vezes acontece de tudo. Às vezes eu vou para a farmácia e o cara diz, não, eu sei que você está indo para o ponto de ônibus. Então, ela me leva para o ponto de ônibus porque acha que eu estou voltando para casa naquele momento, né? Pois então, é loucura. É loucura, mas a gente vai sempre avançando. As pessoas com deficiências têm seu lugar ao sol. É direito que ninguém pode tirar esse direito. Deixar que as autoridades aí, políticas, as pessoas que podem fazer alguma coisa, em assumir esse papel de dar acessibilidade para as pessoas, não só as deficientes, quem tem deficiência visual, mas como paraplégicos, como os próprios idosos, que a deficiência da própria idade, enfim. Ser humano tem direito de ir e vir em qualquer lugar. Sim. Então nós estamos chegando ao final, meu querido, como é que diz lá? Como é que é? Maragogipano, é isso? É, Maragogipano. Tem ido lá na sua terra? Eu já te perguntei isso, né? Não, raramente, porque a vida da gente é muito corrida, né? Mas eu tenho muito orgulho de ter nascido no Recôncavo Baiano. Você sabe que o Recôncavo, além de ter uma paisagem fantástica, tem uma culinária incomum, não é? E uma gente maravilhosa, né? Eu tenho muito orgulho de ter nascido no Recôncavo Baiano. Eu também. E orgulho de ser baiano, e orgulho de estar convivendo numa terra tão... Você imagina a Bahia sem o que a gente tem, né? Sem sua gente, sem os recursos naturais. Pô. Como disse o poeta, né? Quem não é recôncavo não pode ser reconvexo. Pois é. Cara, obrigado, meu irmão. Foi muito bom conversar com você. O tempo já esgotou. E você é fantástico, viu? Muito obrigado. Parabéns por tudo isso que você é, por tudo isso que você nos ensinou aqui agora e continua ensinando. Você é muito bacana. Muito obrigado. Obrigado, Ailson. Obrigado. Foi um prazer muito grande, um bate-papo muito legal. Um abraço para quem acompanha esse nosso podcast. E estamos sempre à disposição, né? Pé que não anda, não dá topada. Não dá topada. Ednilson Sacramento. Eu digo para você, esse é o cara. Valeu, galera. Até a próxima edição do nosso podcast. Ailson Lino Convida. Fui! Ailson Lino Convida. Novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino Convida.